Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. E se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que facilita e ainda dá para entender. O assunto que eu vou falar hoje é sobre essa confusão que teve sobre a possível demissão do Moro do Ministério da Justiça, devido a um desentendimento aí do Bolsonaro que ia demitir o cara lá da Polícia Federal e o Moro é contra. Bom, para começar, né, eu queria destacar que, na verdade, minha maior preocupação com esse vídeo vai ser comentar sobre o problema do acontecimento histórico da direita ter se formado em torno de ideais e de valores que não são da direita e de ter idolatrado até mesmo e colocado como destaque e depositado confiança em figuras que não tem nada a ver com os ideais da direita. E como que esse problema se reflete muito bem no caso do Sérgio Moro. Então, primeiramente, né, a gente percebe que o Moro nunca teve nunca emitiu nenhuma opinião, nem deu nenhuma declaração, nem nada que demonstrasse que ele fosse simpático aos ideais da direita, ou próximo dos ideais da direita. Se você vê o Twitter do Sérgio Moro, não tem porra nenhuma a ver com qualquer valor e qualquer ideal da direita, propriamente, e só tem informações técnicas ali sobre o funcionamento burocrático do Ministério. Então, prendeu não sei quem, aconteceu não sei o que. Eu acredito que só tenha isso, pelo que eu vi. E, além disso, né, você vê, tipo, todo o histórico do Sérgio Moro, ele nunca emitiu nenhuma opinião, não é só no Twitter, nunca emitiu nenhuma opinião a favor de algum ideal, algum valor da direita. E, pelo contrário, ele nunca se posicionou politicamente em nada, completamente neutro, e os poucos posicionamentos que ele teve foram a favor da esquerda, que ele criticou o negócio da redução da maioridade penal, que a crítica à redução da maioridade penal é uma pauta da esquerda, e também insistiu para que fosse nomeada Ilona Zabor, ao que se sabe, né, no conselho lá do Ministério da Justiça. E, ao que se sabe, ele ficou muito chateado, muito sentido por não ter nomeado, porque ela falou que o Moro tinha ficado chateado e ele não desmentiu. Então, ao que se sabe, ele ficou chateado. Então, o cara quis nomear a mulher esquerdista radical de uma ONG que é reconhecidamente esquerdista e foi contra a redução da maioridade penal. Os únicos posicionamentos políticos que ele teve foram esses, que foram de esquerda. Fora isso, sempre foi isentão, nunca deu nenhuma opinião sobre nada de política. Outra coisa que deu para ver um pouco sobre a postura apolítica e vamos dizer, tecnocrática, talvez, de Sérgio Moro, foi o debate, entre aspas, entre ele e o Lênio Streck, que não foi bem um debate, né? Eu acho que foi uma conferência que os dois participaram e o Lênio Streck criticou várias ações do Moro lá no julgamento do Lula, e o Moro, apresentou o posicionamento dele. Então, ao meu ver, parecia que os dois estavam falando línguas diferentes, porque o Lênio Streck fez todo um trabalho de fundamentação teórica de uma crítica ao excesso de poder do juiz naquele caso, né? Crítica à margem que existe para os juízes terem ações arbitrárias, mais ou menos isso naquele caso. E o Sérgio Moro simplesmente não falou nada sobre isso, nem uma coisa que é relacionada à atuação dele na justiça, mas que é um pouco mais teórica, um pouco mais elaborada assim, filosoficamente, que é uma análise hermenêutica da função do juiz na execução penal. Nem isso ele nunca falou nada, ele só falou apenas do aspecto mais técnico, mais restrito possível da execução penal daquele caso específico da condenação do Lula. Ele só falou, não, tinha tais e tais elementos aí que no processo, então é válido, não falou nem da teoria por trás da concepção dele de que aquilo seria válido. Ele só falou dos elementos do processo. Então, ele nunca demonstrou nenhum interesse, nenhum
nenhuma disposição em analisar qualquer coisa relacionada a valores de qualquer aspecto que seja, quanto mais os valores da direita. Então nem o valor e a filosofia que baseavam aquela própria ação em que ele estava inserido na sociedade, que eram coisas muito relevantes, como a análise hermenêutica do processo penal, naquele caso, nem isso ele falou, ele só falou do aspecto mais técnico, mais restrito ao caso que ele estava analisando. Então ele sempre foi um cara que só falou desse aspecto específico e técnico da área que ele estava trabalhando, nunca demonstrou interesse em porra nenhuma que fosse além disso. E a gente sabe como que funciona o neutralismo ideológico, e vamos dizer, o pragmatismo anti-ideológico, que, por assim dizer, é uma mentalidade que permeia, de certa forma, alguns grupos aí da sociedade brasileira, e que, tipo, até que se prove o contrário, a pessoa que só fala daquela área que ela está trabalhando, dos aspectos técnicos, burocráticos daquela área que ela está trabalhando, não fala porra nenhuma de valores, a pessoa, tipo, acaba que pela falta de conhecimento dos valores que estão em conflito aí no jogo político, ela vai acabar tendendo a favorecer um deles, e eu acredito que geralmente tendo a favorecer a esquerda. Como o Sérgio Moro prendeu o Lula, etc., e fez parte do governo Bolsonaro, estava parecendo que ele ia favorecer a direita nesse caso, mesmo não sendo porra nenhuma. Mas o que acontece? Pelo fato de ele não ter a formação sobre ideologia política bem consolidada, acaba que sobre os valores e tal da política bem consolidada, acaba que numa situação dessa de fragilidade, algum conflito eventual aí com o governo Bolsonaro, mesmo sendo uma coisa que eu acredito ser uma coisa que não é tão importante assim, que é o cargo de um burocrata lá que poderia ser algo deixado de lado se ele tivesse consciência de que o mais importante é contribuir para um projeto de poder de direita, projeto de poder do governo Bolsonaro, mas para o Moro não, isso é mais importante do que colaborar com projetos de poder. Por quê? Porque ele não tem esse vínculo com vamos dizer, a ideologia da direita. Mas o que o pessoal fala, né, é que o Sérgio Moro tem que ser idolatrado, etc., porque ele representa o combate à corrupção. Ele representa, vamos dizer, a Lava Jato e tudo mais, que é o chamado lavajatismo, que são os caras que colocam a Lava Jato como principal pauta política deles. Defesa da Lava Jato, na verdade. Só que acontece o seguinte, se o Sérgio Moro é idolatrado porque ele participou da Lava Jato e prendeu o Lula, então o Deltan Dallagnol tinha que ser idolatrado também, mais idolatrado ainda, porque se não fosse a ação do Ministério Público, para o Ministério Público junto com a Polícia Federal para conduzir a investigação e a produção de provas aí da Lava Jato, não teria acontecido nada. Então, tipo, o juiz foi importante, só que o Ministério Público foi mais importante ainda. Então o Dallagnol deveria ser idolatrado também, ser um ícone da direita. Só que o Dallagnol é praticamente, praticamente esquerdista, faz postagens a favor da esquerda no Twitter, etc., pelo que se sabe. E então, tipo, como que a direita vai idolatrar o Dallagnol? Mas não é pra idolatrar o cara porque ele é da Lava Jato? Porque se ele prendeu o Lula, então ele é de direita. Então beleza, então tem que idolatrar o Dallagnol também. Só que o Dallagnol é esquerdista assumido. Então, como que o pessoal vai fazer? E aí poderiam falar, não, mas é porque o Moro teve a coragem de condenar o Lula, porque ele foi um juiz e tal, e que aceitou o trabalho do Ministério Público, condenou. Então beleza, só que aí você teria que idolatrar também os desembargadores que também condenaram Lula em segunda instância, ou a Gabriela Hart, que substituiu o Moro, eu acho que também condenou o Lula por outro processo lá. Então, tipo, a Gabriela Hart e todos os desembargadores que aumentaram a pena do Lula, inclusive, também são símbolo da justiça, o símbolo do combate à corrupção no Brasil e etc. Então, porra, isso é absurdo. Então você vê que o posicionamento nessa questão da idolatria do Sérgio Moro foi muito mais baseado na passionalidade ali e também numa visão distorcida e mal informada do que estava acontecendo dos militantes aí da suposta direita. Foi muito mais uma questão passional e viram lá a cara do Sérgio Moro, porque é o juiz Moro, é isso, é aquilo, vamos fazer o super Moro, não sei o quê. Fizeram lá o boneco do Moro, muito mais por uma questão de
de passionalidade e de, sei lá, um impulso, vamos dizer, irrefletido de ação política, de fazer qualquer merda para se manifestar, do que propriamente uma análise consciente do que estava envolvido ali. Bom, e tudo isso aí traz à tona o grande problema da formação da direita brasileira, que é o fato de todo o movimento político ter sido construído em torno de uma pauta que não tem porra nenhuma a ver com a essência desse movimento político, que é a pauta anticorrupção. Vamos dizer, a Lava Jato simbolizou o combate à corrupção, o combate à impunidade no Brasil, não sei o que, isso aí é a direita. Então, vamos dizer, o Moro é de direita porque ele é contra a corrupção. Então, a esquerda é o PT são os bandidos e a direita é contra os bandidos. Então, o núcleo em torno do qual se fundamenta a ideia de direita é o combate à corrupção. Então o cara de direita tem que idolatrar também o Dallagnol, que é o grande promotor, símbolo da justiça, do combate à impunidade, tem que votar no Marcelo Freixo ou no Ciro, porque são caras que nunca teve nada contra eles encontrado, né, da investigação de corrupção, e o Bolsonaro já teve o negócio da funcionária fantasma, que dava ração pro cachorro dele e tal, na casa lá, e tem a história do Flávio Bolsonaro. E o Ciro não tem nada comprovado contra ele, o Marcelo Freixo também não, então o cara que se a direita é o combate à corrupção, simplesmente então o cara de direita teria que votar no Freixo ou no Ciro, deixar de lado as outras considerações. O principal para ele é o combate à corrupção. E talvez até no Haddad, porque no Haddad não foi comprovado nada, apesar dele ter sido denunciado e tal, mas o Haddad ainda poderia dizer, não, mas ele é do PT, e o PT é ladrão, então não vou votar no PT, etc. Só que como o pessoal que usa esse discurso geralmente também adota o discurso de que não existe corrupção zona e corrupçãozinha. O cara que rouba uma maçã é a mesma coisa que o cara que rouba 1 bilhão de reais, etc. Então, já que não existe corrupçãozinha, corrupção zona e corrupçãozinha, se você não vai votar no PT, também não vai votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem o caso lá da Val, a funcionária fantasma, mas não foi comprovado, mas é uma coisa suspeita. Então, se eu sou tão puritano assim, eu não vou votar nem no cara que tem uma coisa suspeita contra ele. E então o cara simplesmente não teria que votar em ninguém no caso ali, ou votar no Marcelo Freixo ou no Ciro. Então o cara da direita, puritana, lava-jatista, que é contra a corrupção, contra a impunidade, vai votar no Marcelo Freixo, vai votar no Ciro Gomes para ser coerente com as suas pautas. Então, por aí você vê o problema de um movimento político que não sabe definir quais são as suas prioridades. Então, como a direita só protestou, só se manifestou contra a corrupção e contra a impunidade, não falou porra nenhuma de valores cristãos, defesa da família, defesa dos valores da cultura ocidental, etc. E acaba que, para ser coerente, o cara da direita deveria votar no Freixo ou no Ciro Gomes, que são caras que nunca teve nada contra eles, são limpos, etc. E aí você vê o amadorismo e até a burrice aí dos militantes da direita de terem criado um movimento em torno dessas pautas que não são nem direita nem esquerda, que na verdade podem ser instrumentalizadas pela esquerda, se for interessante. E o PT, o pessoal da esquerda, demonstrou que eles têm essa sabedoria estratégica, porque nos anos 90, se você fosse ver a campanha do PT, se baseava nas pautas anticorrupção também. Se baseava na ideia de ética na política, não sei o quê, associando o Fernando Henrique, o Collor, os partidos que estavam fazendo parte do governo com a corrupção e associando o PT com o combate à corrupção. E depois que eles chegaram no poder, eles roubaram mais do que os outros e tal. Como que vai explicar isso? É simples, porque para eles o combate à corrupção era apenas uma pauta acessória, que era para eles usarem naquele momento ali para chegar no poder, e quando eles chegaram no poder, eles priorizaram outras pautas. Então você vai falar, eles são hipócritas, raciocínio simplista do tipo do afegão médio brasileiro que é a favor da Lava Jato e do lado Sérgio Moro. Mas ele falou que era contra a corrupção, chegou lá e roubou, então não sei o quê. Mas o que acontece é porque
para o militante de esquerda, que é o cara que tem a sabedoria estratégica, que tem a esperteza do raciocínio dialético, que já estudou, ou pelo menos é conduzido ou influenciado por alguém que já estudou as bases da análise dialética de como que funcionam as forças, o conflito das forças políticas da sociedade. O cara sabe muito bem que para a formação de um movimento político tem as ideias essenciais, que são os valores, sim, a ideologia, sim, a ideologia que é a essência desse movimento, e para ele chegar ao poder ele tem que articular essa ideologia com outras pautas, outros propósitos que são menos importantes. Então para o pessoal da esquerda é muito claro isso. Quais são os valores que são o núcleo aí da esquerda? Seria a luta pela igualdade, combate contra a desigualdade dos brancos e negros, dos pobres e ricos, não sei o quê, a favor dos oprimidos, que precisam de um tratamento diferenciado, precisam de benefício para o combate da desigualdade, toda essa baboseira que eles distorcem, que a gente sabe que está errado, só que eles acreditam que esteja certo e que para eles são os valores fundamentais do projeto político. Então, é a luta contra a desigualdade, a favor dos oprimidos, é a luta contra o imperialismo americano. Então, o governo Lula, ele roubou, desviou um dinheirinho aí, mas ele, na visão dos esquerdistas, ele favoreceu os oprimidos, ele contribuiu para a luta contra a desigualdade, e contribuiu na luta contra o imperialismo americano e não sei o quê. Então, ele fortaleceu esses valores fundamentais do movimento. E o combate à corrupção. O combate à corrupção eles defendiam quando era conveniente, como um acessório para chegar no poder. Depois que eles chegaram no poder, não foi tão importante assim. Então, é um instrumento. Agora, o cara não vai falar isso abertamente. Não, para mim a corrupção não é tão importante assim. A prioridade para mim é beneficiar os pobres, beneficiar os oprimidos, lutar contra o imperialismo americano, etc. E colaborar com um processo crítico de desconstrução dos valores da civilização ocidental. Isso para mim que é o mais importante. O combate à corrupção é só um instrumento que é usado para se eleger e depois a gente joga fora. Ninguém vai falar isso abertamente porque não é interessante para a propaganda. Mas eles, pelo menos os articuladores, os estrategistas da esquerda, mesmo que o afegão médio que votou no PT não tenha isso bem claro na cabeça deles, pelo menos os estrategistas da esquerda têm isso bem claro na cabeça deles. A gente não vai falar abertamente que pra gente a corrupção não é uma coisa, o combate à corrupção não é tão importante, simplesmente por questão de propaganda, porque não é interessante para a propaganda a gente falar isso, mas no fundo a gente sabe que isso não é tão importante. O mais importante são os valores fundamentais da esquerda. Então eles têm essa consciência na cabeça deles, eles têm organizada essa divisão da atribuição de importância entre os valores diferentes. Enquanto na direita isso nunca se formou, nem entre o afegão médio, que já era de se esperar e não é tão grave assim, mas o que é mais grave, o que é pior, é que isso também não acontece, pelo menos não com a clareza necessária, entre os chamados intelectuais orgânicos, né, que seriam os intelectuais orgânicos da direita, os professores, formadores de opinião que têm alguma capacidade de organizar e inspirar a militância. Os formadores de opinião, como por exemplo Caio Coppola, que estava falando hoje, esculhambando o Bolsonaro, e alguns outros, aí, o Nando Moura, outros jornalistas, formadores de opinião aí da direita, para eles a direita é combate à corrupção. Então, eles têm que votar no Ciro, votar no Freixo. Eles não têm essa sabedoria estratégica do pessoal da esquerda de ter uma interpretação dialética do funcionamento do jogo político. Olha, esse valor é menos importante, esse valor é mais importante, é essencial, então a gente tem que articular os valores menos importantes para conseguir, no processo político, colocar em prática os valores mais importantes, etc. Como a esquerda deu exemplo de realização aí no governo do PT. E outro problema aí é que, em grande parte, essa confusão causada aí na direita se deve ao repúdio às ideologias entre os formadores de opinião, os intelectuais orgânicos aí da direita, como, por exemplo, Caio Coppola, Nando Moura, Danilo Gentili, por incrível que pareça,
Nem sei, né, se eles especificamente concordariam com isso, mas provavelmente se você for ver esses caras famosinhos aí que formaram a opinião do pessoal da direita, perguntar, você é a favor da ideologia ou é contra a ideologia? Provavelmente fala, não, eu sou contra a ideologia, que ideologia é uma coisa horrorosa, isso aqui, mas beleza, mas o que é ideologia? Aí provavelmente cada um fala uma coisa diferente do que é ideologia. E no final das contas acaba que o verdadeiro significado da ideologia, que seria vamos dizer, a manipulação de uma explicação da realidade que se sobrepõe à realidade e que é uma mentira, vamos dizer, que as pessoas acreditam que sobrepõe à realidade, essa distinção acaba se confundindo com a ideia de um discurso baseado em valores, quando na verdade o discurso baseado em valores é algo necessário para todo mundo. Não existe política sem valores, não existe proposta de ação política sem valores. Então, sabendo dessa confusão, sabendo que o termo ideologia não é, no debate público brasileiro, não é identificado com o seu verdadeiro significado, que é a ideia de uma mentira, de um discurso mentiroso que sobrepõe a realidade, mas o termo ideologia no debate público brasileiro é identificado simplesmente com um discurso que articule valores e que se fundamente na defesa de valores, considerando isso, o pessoal da direita deveria levantar a bandeira da ideologia e falar, não, eu sou ideológico mesmo. Para mim, a ideologia é a coisa mais importante que tem e tudo que eu decido na política é baseado em ideologia, sim. Deveriam, pelo menos, internamente ter essa afirmação, ter pelo menos essa consciência de que essa é a postura necessária. Porque, porra, se o cara tem medo, tem vergonha de dizer que a ação política dele é baseada em valores, então ele vai ser feito de trouxa, vai ser usado por outro cara que tem, por sua vez, consciência dos valores que são a base da sua ação política. Como é o caso dos chamados aí pragmáticos e anti-ideológicos, entre os quais se inclui o ministro Sérgio Moro. Que é o pessoal, que o Moro nunca declarou isso abertamente, mas pela ausência de declarações a favor de qualquer ideologia, de qualquer valor que fundamente algum projeto político, pelas atitudes dele, o que dá para você entender a imagem que o Sérgio Moro projeta como uma imagem de um cara anti-ideológico e meramente pragmático, que eu acredito que ele seja realmente, mas não tem como provar, mas pelo menos a imagem que ele projeta é essa. E todos os outros que seguem esse tipo de mentalidade de pensamento, e não apenas que se identificam com essa imagem, mas que acreditam nisso realmente, são os pragmatistas que acreditam que não existe valores, não existe ideologia, etc. E tudo na política é baseado em ganhar dinheiro ou, vamos dizer, organização burocrática da política, e não existe valores. Ou pelo menos os valores não devem ser levados em conta. Então o que acontece? Esse discurso é falho, porque até para você dizer que os valores têm que ser excluídos, você coloca, vamos dizer, a funcionalidade da burocracia ou das decisões econômicas como um valor principal. Então é inevitável que o seu discurso político seja baseado em valores. Então essa ideia de que não, não sou ideológico, eu sou contra a ideologia, porque eu estou acima do bem e do mal, sou muito fodão, estou acima da esquerda e direita, porque eu não tenho ideologia. Isso é uma palhaçada, porque então para você a própria abstenção de ideologia em favor ou de ganhar dinheiro ou de qualquer outra coisa, ou da análise da funcionalidade burocrática do Estado, isso por si só é uma atribuição de valor também. É um discurso tão valorativo, tão ideológico, entre aspas, quanto o discurso do cara que defende política baseada na religião ou qualquer coisa assim. Então o que acontece? Esse discurso que acabou sendo anti-ideológico contribuiu para tirar da direita, tirar dos formadores de opinião direitistas as armas que seriam necessárias para eles afirmarem a importância da fidelidade ao núcleo de valores essenciais da direita. Então, se você perguntar para os formadores de opinião, você é a favor da ideologia? Não, eu sou contra esse negócio de ideologia, porque ideologia é coisa da esquerda, que não sei o que, então eu não sou ideológico. Então você está caindo, você está se tornando vulnerável para o discurso, por exemplo, dos generais que querem tirar todo resquício, vamos dizer, de fidelidade aos ideais da direita, do Bolsonaro, e criar uma equipe não ideológica, entre aspas. Uma equipe que cria uma estrutura de poder que pode se tornar vulnerável à influência dos valores do pessoal da esquerda, porque eles não têm vergonha de definir esses valores, etc. E esse discurso anti-ideológico e pragmático esteve na raiz da idolatria
do Sérgio Moro e da Lava Jato, porque o pessoal, se você falasse, não, porra, mas o Sérgio Moro nunca falou nada a favor dos ideais da direita, a favor dos valores cristãos, valores ocidentais, não sei o quê. Então o cara ia falar, não, mas isso aí é uma questão ideológica, isso aí é viagem, a gente tem que ser prático. Então o maior interesse deles era o combate à corrupção e, vamos dizer, a prosperidade econômica também. Então, tipo, se fosse o governo do Marcelo Freixo e tivesse prosperidade econômica, a questão dos valores não importa. Então, tipo, ainda que eles dessem uma madeira de piroca para as crianças na creche, ainda que eles ensinassem as crianças a fazer sexo oral nos coleguinhas, etc. Ah, mas é um governo honesto, o cara não roubou e a economia tá fluindo direito. Então, tipo, se o cara realmente se realmente se atém apenas a questões técnicas, administrativas e não é ideológico, não é ligado a valores, então o cara ia apoiar um governo do PSOL, por exemplo, ainda que você possa dizer, ah, mas o PSOL não vai fazer isso é fake news, etc. Mas mesmo que fizesse mesmo, que apoiasse abertamente medidas de sexualização das crianças, etc. Ah, é um governo que teve sucesso economicamente e que eles não foram corruptos. Então eu aceito, então tá beleza. Então isso aí é para demonstrar o quanto que o posicionamento aí das massas chamadas lavajatistas, que são os caras que não tem porra nenhuma a ver com defesa dos valores cristãos, defesa dos valores ocidentais, etc., que para eles a única coisa que interessa na política é o combate à corrupção e a prosperidade econômica. Então o discurso desses caras aí vai deixar margem para o apoio ou para o fortalecimento político de um eventual candidato do PSOLista ou do PSB ou de algum partido da rede ou de algum partido esquerdista, só que não seja associado à corrupção como o PT. Então esse discurso desse pessoal não vai ter armas, não vai ter nada para opor contra um eventual projeto de poder desse tipo que eu falei aí, ou uma candidatura do Luciano Huck, ou sei lá, alguma coisa assim. Então por aí já dá para ver que o isentismo, vamos dizer, a pobreza dialética da análise das discussões sobre valores e das discussões sobre a forma como são originados os movimentos políticos e como devem ser fundamentados os movimentos políticos para que eles tenham força, que eles tenham meios de ação, a pobreza nessas discussões aí, não no afegão médio, porque esses aí já era de se esperar, mas nos formadores de opinião aí da direita, dos caras que têm algum alcance de influência aí entre os meios da direita, a falta de análise deles nesses sentidos aí que eu falei foi não apenas o elemento responsável pela criação da idolatria do Sérgio Moro, como é o elemento que é responsável por todas essas crises aí que o governo Bolsonaro vem sofrendo e que o projeto de poder, o único projeto de poder viável para a direita vem sofrendo e que eu espero que sejam superadas, mas eu não sei. Pelo menos o meu trabalho de registrar esses problemas e deixar anotado aí, talvez para o futuro, ou sei lá, eu estou tentando realizar. Então, por enquanto é isso. Talvez eu tenha que falar mais nos próximos vídeos, mas por enquanto é isso. Muito obrigado.